Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Reda Torres. Eu sou o professor Renan Torres e esse é mais um vídeo para falar sobre prova discursiva e especificamente a nossa prova discursiva da PND, que é da Prova Nacional Docente. No nosso último vídeo, eu falei um pouquinho sobre a temática da tecnologia associada à educação e nos comentários, até respondendo o que eu havia perguntado no vídeo, pediram para a gente fazer uma redação exemplar dentro de alguma proposta que poderia cair na nossa prova da APND, que é a Prova Nacional Docente. Existem muitos professores que estão totalmente perdidos em relação a como é que monta a prova discursiva, em relação ao estudo de caso, o que, é que deve ser feito, né? Como funciona essa prova da PND. E a gente hoje vai colocar a mão na massa. A gente vai ver na prática como é que seria mais ou menos a produção de um texto discursivo. Lembrar que eu vou fazer PND. E eu separei para vocês uma proposta temática, que no final vai ter aqui os pontos que têm que ser discutidos. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, porque nós teremos muitos vídeos sobre PND aqui no canal Reda Torres. Se você não está no nosso grupo de estudos, entre no nosso grupo de estudos. Toda vez que sai conteúdo novo, a gente notifica no grupo, a gente compartilha material específico. E em breve, no dia 20, nós teremos aí, 20 a 19, uma super live. Essa live ela vai ser fechada para quem participa do grupo, onde nós faremos a oferta de um curso reta final, faltando um mês para a PND, para você que está perdido aí nessa prova discursiva. Então não esqueça de entrar no nosso grupo e lá você vai receber todas as informações relativas a esse nosso curso reta final, principalmente para aqueles que estão perdidos, que eu garanto para vocês que dá para aprender em pouco tempo, pelo menos a base para você fazer um texto dissertativo sobre qualquer tema, sem ficar totalmente perdido no que vai aparecer na sua prova, tá? Sem mais delongas, vamos aqui. A prova discursiva do estudo de caso, a gente tem que entender que, como é a primeira prova, nós precisamos ter uma referência em relação às provas antigas do ENAD. As provas antigas do ENAD, elas geralmente o que é que elas fazem? Elas trazem lá uma situação, um problema, ela traz, né, alguns textos motivadores e geralmente ela faz perguntas. Essas perguntas elas devem ser respondidas. Praticamente toda prova discursiva é assim. São perguntas que precisam ser respondidas. Entretanto, na PND, diferente do ENAD tradicional, nós temos ali uma estrutura dissertativa de 30 linhas. E geralmente as perguntas do ENAD elas devem ser respondidas em até 15 linhas. Então nós vamos entender que a nossa prova ela vai ter essa configuração essa muito parecida com a última prova que teve do ENAD, na qual você vai ter ali uma pequena temática e dentro dessa temática existem tópicos que vão ser desenvolvidos. Eu vou ler com vocês aqui os textos e a partir das leituras do texto eu vou fazer uma redação ao vivo. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, pegue uma folhinha de redação e vamos colocar em prática tudo que a gente vai falar aqui. Vamos para a nossa situação problema. A situação problema seria o estudo de caso. É a partir da situação problema que o tema nasce. Um ponto muito importante. O estudo de caso não significa que você vai falar especificamente daquele caso, mas é daquele caso que surge a situação problema para que haja discussão sobre o tema. Em uma escola do ensino médio, no interior do Nordeste, os professores receberam formação para integrar recursos digitais ao processo de ensino-aprendizagem. Então aqui já tem algo interessante, ó, formação docente no uso de recursos digitais. Foram disponibilizados notebooks, projetores e acesso à internet. No entanto, passados 6 meses, a adesão à tecnologia ainda é baixa. Muitos docentes demonstram resistência ao uso de ferramentas digitais, enquanto parte dos alunos relatam que as aulas continuam predominantemente expositivas e pouco interativas. Além disso, problemas estruturais, como a instabilidade da conexão com a internet e a ausência de suporte técnico pedagógico, dificultam a consolidação de práticas inovadoras. Ao mesmo tempo, estudantes afirmam sentir-se mais motivados em atividades que envolvem vídeos, plataformas educativas e jogos digitais, o que aponta para uma lacuna entre potencial tecnológico e aplicação pedagógica. Então, o que é que a gente entende aqui em relação a essa situação problema? Essa situação problema ela fala o seguinte: nós temos o fator tecnologia. O fator tecnologia
ele já faz parte da realidade da educação. Existem diversas prefeituras e diversos estados que estão fazendo a aquisição de materiais tecnológicos para a sala de aula, só que nós temos um pequeno problema. Nós temos o problema de acessibilidade. O que seria o problema de acessibilidade? Eu não estou tendo infraestrutura de acessibilidade adequada, por exemplo, quando eu não tenho internet para que sejam usados recursos online. E nós temos também o problema de formação docente. O que seria o problema de formação docente? Eu estou entendendo que nem todo professor ele está hábil para poder manusear essas tecnologias e esses discursos. Ou então, ele até utiliza a tecnologia e o recurso, mas o seu método de aula não muda. Era como se antes ele explicasse todo o alfabeto na lousa e agora ele está colocando o alfabeto no slide. Então, assim, mudou o recurso, mas a aula é a mesma. O método é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Há um grave problema. Nessa situação, o texto 1 coloca assim: a tecnologia como potencial aliada da educação. Segundo o relatório Educação em Alerta, da ONG Todos pela Educação, a pandemia acelerou a necessidade de digitalização nas escolas brasileiras, mas também escaneou as desigualdades. Cerca de 39% dos professores da rede pública afirmaram nunca ter recebido formação adequada para o uso de tecnologias educacionais. Ainda assim, o levantamento destaca que o uso pedagógico de ferramentas digitais, quando bem implementados, amplia o engajamento, personaliza o ensino e contribui para a aprendizagem ativa dos estudantes. Ou seja, nós sabemos que a tecnologia ela traz benefícios. Existe um fator infraestrutural, que é um fator de desigualdade, esse é um problema, esse é o desafio, mas assim, tecnologia, entre as suas consequências, ela traz sim benefícios. Porque se eu penso que o aluno, ele pertencendo a essa geração mais atual, geração Z, a geração alfa, na verdade, né? Ele já é um nativo digital e nós, enquanto professores que somos de gerações passadas, eu, por exemplo, sou geração Y, tive um acesso à internet, né, na minha infância, enfim, como é que eu vou me conectar com esse aluno se eu estou escrevendo na lousa e o aluno está no celular? Você está entendendo? Então, tem essa discussão sobre como que a tecnologia pode potencializar determinados recursos, determinados métodos e o ensino-aprendizado. E o texto 2 fala assim: professores relatam desafios para usar tecnologia na rede pública. Provavelmente é um texto que também vai falar sobre desigualdade social e formação. Reportagem da revista Nova Escola mostra que, mesmo após receber equipamentos, professores da rede pública relatam dificuldades para integrar a tecnologia ao planejamento pedagógico. Em uma das entrevistas, é afirmado o seguinte: os tablets chegaram, mas a conexão não funciona. A gente tenta inovar, mas esbarra na realidade dessa. Cara, isso me lembra muito a algumas redes estaduais e municipais que fazem, porque tem toda uma licitação, né? Que faz uma licitação de aquisição de material tecnológico para os professores, tipo notebook. Só que o notebook tem 2 GB de memória. Tipo assim, o celular menos bom, né, informalmente falando, ele é melhor que esse notebook. É um notebook que quando você liga já trava. Tipo assim, não, dá tecnologia. Tá prestando? Não sei, mas dá para dizer que tá inovando. Muito essa questão aqui. A matéria também aponta que a ausência de suporte técnico, a burocracia para o uso dos recursos e o despreparo das equipes gestoras são entraves reais. Ou seja, estão só comprando recurso tecnológico, fazendo licitação fuleiragem, jogando tecnologia na escola e foda-se. Professor que se vire, gestão que se vire, não tem equipe de TI para dar suporte, se esculambar, esculambou, é só o tô fazendo aqui a média. Tô jogando tecnologia nas escolas para dizer que a escola está conectada. Mas eu não sei se está tendo internet, eu não sei se tem um técnico de informática, se prestar, prestou, se não prestar, não prestou. Então são vários desafios aqui. E aí a proposta fala assim, ó: a partir das informações, redige um texto dissertativo. Pessoal, uma coisa interessante, quando a proposta pede para você fazer um texto dissertativo,
Esse texto dissertativo, se ele fala só dissertativo, pode ser tanto expositivo como argumentativo. O que eu faço? Vai depender do enunciado. O enunciado ele vai te direcionar. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui o tema: a integração da tecnologia na educação brasileira. Com base nas informações acima, agora sim, redige um texto dissertativo argumentativo, beleza? Abordando criticamente o cenário. Não se preocupa que isso aqui não é uma redação de escola. Por que não é redação de escola? Porque você tem 3 pontos para poder discutir. A diferença de uma redação de vestibular e de um texto discursivo é que o texto discursivo ele sempre coloca tópicos. E são esses tópicos que obrigatoriamente têm que ser abordados. Caso contrário, se fosse uma redação tipo Enem ou tipo vestibular, só teria assim, ó, a integração da tecnologia na educação brasileira. Aí você que se vire para escolher os argumentos. Mas como é padrão ENAD, a gente sabe que vai ter que ser discutido cada um desses tópicos. Primeiro ponto. Renan, esses tópicos eu devo fazer cada um em um parágrafo diferente? Quer dizer que meu texto só vai ter um parágrafo? Não, não, não. Vamos lá. O seu texto ele vai ter introdução. Inclusive eu falo sobre isso no nosso curso do Discursiva Redatores, que faremos uma oferta maravilhosa agora para o último mês pré-PND. O nosso tópico vai ter desenvolvimento. E o nosso tópico, ele pode ter conclusão. Desculpa, o nosso texto. As provas discursivas, elas não precisam ter conclusão obrigatoriamente. Mas, se possível, a gente faz. O que é que eu faço aqui, ó? Na introdução, eu vou ter que fazer a apresentação da temática. No caso, essa temática vai ser da situação problema, junto com a minha tese, tá? No desenvolvimento, eu vou discutir os 3 tópicos aqui. Eu vou discutir o tópico 1, eu vou discutir o tópico 2 e eu vou discutir o tópico 3. Você pega os tópicos e você joga para o desenvolvimento. E na conclusão, você pode fazer um pequeno resumo. Nesse caso aqui, os nossos tópicos são: número 1, o desafio; número 2, os impactos; e número 3, a proposta. Beleza? Essa minha tese, eu vou até dar uma sugestão do que eu chamo de tese interventiva. O que é tese interventiva? É quando você fala que tem que ser discutido aquela temática. Aqui é só um pré-projeto, vou dar até um zoom aqui, mas quando eu for montar a redação, vocês vão saber exatamente o que discutir. Então, dito isso aqui, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou montar um texto discursivo sobre esse tema. Eu sei que o tema é sobre a integração da tecnologia na educação. O tópico 1 vai ter que ser desafio, impacto e proposta. Desafio, impacto positivo, né? Desafios, impactos positivos e propostas. Vamos lá. Vou tirar aqui minha folha e qualquer coisa eu volto aqui. Peguei uma folha de redação padrão ENAD. As folhas de redação padrão ENAD tem essa estrutura aqui. Eu já vou anotar aqui, ó, para eu não esquecer a minha temática, né? Renan Torres, caneta preta. A integração da tecnologia na educação. Aí eu vou especificar na educação pública brasileira, porque é praticamente a discussão, beleza? E aí nós temos aqui a nossa folha. Só para eu poder lembrar, para eu não esquecer aqui, é o seguinte. O meu tópico 1, para eu não esquecer, é sobre um desafio. O meu tópico 1 é sobre um desafio. O meu tópico 2 é sobre os impactos positivos da tecnologia. É sobre os impactos
positivos. E o meu tópico 3 é sobre soluções que podem ser abordadas. O que eu vou fazer? Eu vou montar esse texto de acordo com uma estrutura que eu ensino no meu curso, que é o Discursiva Redatores, e vocês poderão até estar utilizando de maneira muito parecida na produção do seu texto. Como é que eu vou montar a introdução? A introdução é um parágrafo no qual eu tenho que apresentar a temática, e além de apresentar a temática, eu tenho que colocar uma tese. É super recomendável que essa tese ela esteja articulada com os argumentos que eu vou discutir. Então, como é que eu faço aqui? Eu sei que o tema é sobre educação e tecnologia. Eu vou começar mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Ó, espaço nas... Acho que a minha letra tá de bom tamanho. Nas situações em que a aplicação das tecnologias em sala de aula nas escolas públicas uma coisa interessante. Notem que a minha letra ela é de forma, ou letra bastão, né? Forma adequada de ser chamada, mas as minhas iniciais maiúsculas elas precisam ser maiores que as minúsculas. Nas situações em que a aplicação da tecnologia em sala de aula nas escolas públicas são analisadas, ó, nas situações, na verdade, ó, nas situações em que a aplicação das tecnologias em sala de aula nas escolas públicas trazem discussões aqui, ó, vou apagar aqui, trazem separação silábica adequada, né? Trazem nas situações em que a aplicação das tecnologias. Na verdade, eu vou até voltar isso aqui porque não é nem trazem discussões. É traz discussões. Por quê? Porque a concordância, ó, é a aplicação da tecnologia. Então aqui vai ser traz discussões. Traz discussões sobre sua efetividade, vírgula, nessas situações em que a aplicação das tecnologias em sala de aula traz discussões sobre sua efetividade, nota-se que diversos fatores precisam ser discutidos. Ponto. Essa primeira frase é para eu poder contextualizar a situação. Nesse cenário, vírgula, pontuam-se o desafio formativo dos professores, vírgula, os benefícios para a formação dos alunos e a necessidade de medidas
para uma melhor integração desses recursos. Pessoal, isso é uma introdução. Professor, você está repetindo os tópicos na introdução. Isso mesmo. Em um texto dissertativo, em um texto discursivo, você tem que repetir os tópicos na introdução. Você tem que deixar bem claro quais são os tópicos que serão discutidos no seu texto. Renan, onde é que está a tua tese? A minha tese está na linha 2. Quando eu falo assim, ó, nota-se que diversos fatores precisam ser discutidos. Isso é uma tese, porque é um posicionamento. As pessoas podem discordar. Não, não tem que ser discutido. Não tem que ser discutido. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma apresentação temática. Nas situações em que a aplicação das tecnologias em sala de aula traz discussões sobre sua efetividade, nota-se que diversos fatores precisam ser discutidos. Beleza? Nesse cenário, pontuam-se o desafio formativo dos professores, os benefícios para a formação dos alunos e a necessidade de medidas para uma melhor integração desses recursos. Aqui é um pequeno parágrafo onde eu apresento cada um dos pontos. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir 3 parágrafos no meu desenvolvimento. Cada um desses parágrafos será para quê? Para que eu possa apresentar os tópicos. O primeiro tópico, como vocês viram, é para falar sobre um desafio. Eu vou até voltar aqui na proposta temática, só para eu ter certeza que eu não errei. O primeiro tópico é o seguinte, ó. Um desafio para a integração das tecnologias no cotidiano das escolas. Beleza. Qual desafio eu vou falar? Eu vou falar sobre o desafio da formação dos professores. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou colocar de acordo com o que eu ensino lá no Discursiva Redatores. Como é que você monta um parágrafo? O parágrafo do seu argumento ou do seu parágrafo discursivo, ele vai ter que ter pelo menos 3 tópicos: afirmação, informação e garantia. Eu começo aqui com um conectivo. Os conectivos são essenciais para manter a progressão textual. Com efeito, vírgula, um dos principais desafios para implementação, ó, de recursos digitais nas escolas públicas é a formação dos profissionais na escola, nas escolas, na verdade. O que é isso aqui? Isso aqui é meu tópico frasal. O que é esse tópico frasal? Eu estou deixando bem claro o que é que eu vou discutir. É super importante a gente ter informações sobre o tema. Eu, especificamente, eu tenho uma citação que eu gosto sempre de estar usando nos meus textos. Eu faço texto quase semanalmente, tanto é que eu faço vestibular, concurso, nem sempre que eu posso, por conta da redação. E aí é bom ter citações, porque as citações elas servem para embasar a sua discussão. Eu vou usar uma citação do nosso querido Steve Jobs, conforme o empresário norte-americano Steve Jobs. O que é que ele fala? Ele fala uma frase muito boa que dá para você usar para diversos temas que envolvem tecnologia. A tecnologia move o mundo. Ó. Aí eu vou associar isso aqui com a minha temática, porque agora eu vou ter que criticar essa falta de formação dos profissionais nas escolas. À vista dessa
ideia, sabe-se que essas mudanças hoje são uma realidade na educação, vírgula. No entanto, o empecilho formativo de professores, vírgula, de coordenadores, de gestores, né? E de diretores dificulta, dificulta a consolidação de uma melhoria nesse setor. Aí eu tenho que começar a explicar isso aqui, ó. Isso porque não adianta investir em recursos e equipamentos, vírgula, se não há uma qualificação dos trabalhadores na escola. Para não repetir escola, na escola, no espaço de ensino. Pronto. Falei sobre o desafio, que no caso é o desafio da formação, que é o desafio que eu quis discutir, beleza? Então, qual é a outra ideia? A outra ideia é falar sobre os impactos positivos. Deixa eu voltar até no texto aqui. Proposta. Se não me engano, ó, impacto positivo do uso de ferramenta tecnológica no processo de aprendizagem. Beleza. Então, o segundo parágrafo, eu vou ter que falar sobre os impactos que isso aqui poderia proporcionar, né? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um conectivo chamado além disso. Ele vai servir para eu inserir minha segunda discussão. Aí, mais uma vez, eu começo com o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia de apresentação. Além disso, é necessário pontuar os benefícios que a tecnologia traz quando aplicada, de forma adequada no processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Discuti o tópico 1. Agora eu vou discutir o tópico 2. Já estou chegando quase na metade do meu texto. Deixa eu ver como é que tá aqui o meu texto, ó. Agora eu vou pro tópico 2. Foi o que eu falei para vocês. Depois que eu colocar uma informação, eu trago desculpa. Depois que eu coloco o tópico frasal, eu trago um repertório, eu trago uma informação.
Ali em cima eu citei Steve Jobs, aqui eu vou citar a BNCC. Usei segundo a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa querida BNCC, vírgula, a cultura digital é um ensino necessário no ensino médio, não, né? Ensino básico. Eu não quero repetir ensino. Vou fazer o seguinte, ó. É necessária no ensino básico, vírgula, pois desenvolve competências e habilidades dos discentes. Coloquei a citação. Agora eu vou ter que fazer a minha discussão em cima disso aqui. São três pilares do argumento: afirmação, informação e fundamentação. Fundamentação é quando você vai discutir aquilo. Nesse sentido, vírgula, com os. Já botei recursos já nesse parágrafo? Não, acho que não. Com os recursos. Ah, pessoal, uma coisa bem importante, estou fazendo rascunho, então não fico me preocupando se eu estou repetindo palavras. O rascunho você tem que fazer de maneira bem livre. Com os recursos digitais, vírgula, há um potencial desenvolvimento cognitivo dos jovens, vírgula, além da possibilidade de uma maior interação com os professores em sala de aula, vírgula, fugindo de metodologias tradicionais que nem sempre são efetivas, vírgula, como aulas 100% expositivas. Pronto. Notem também que eu tenho uma letra pequena, né? Eu já cheguei aqui na metade das linhas. Minha letra é bem pequena. Falei sobre os benefícios. Agora eu tenho que falar sobre soluções. Deixa eu ver aqui voltar para nossa folhinha de novo. O que a nossa folhinha diz? A nossa folhinha fala o seguinte: você vai ter que falar sobre propostas para integrar de forma efetiva e inclusiva. Vamos lá. Aí eu vou começar de novo com conectivo. Como é que eu começo um conectivo aqui, ó? Conectivo. Por último, vírgula, propostas são
fulcrais. Aí que... Professor, o que diabo é fulcral? Fulcral é importante, é necessário. Propostas são fulcrais. Assim, se você não tem vocabulário técnico, não use essa palavra, tá? Eu uso porque eu já estou acostumado. Propostas são fulcrais para melhorar o cenário nacional no uso de tecnologia nas escolas brasileiras. Beleza? Aí vamos lá, vamos começar as propostas. Para isso, vamos começar com o governo, vírgula. O que é que o governo vai fazer? Cabe ao governo, no papel de garantir uma educação de qualidade, investir na... Eu falei sobre falta de formação, né? Na formação contínua dos professores e dos gestores em relação à cultura digital, vírgula, para que esses possam usufruir da melhor maneira, que fica entre vírgulas, ó, dos diversos recursos nas escolas. Ó, já coloquei uma proposta. Vou colocar uma segunda proposta, porque ele pede propostas, né? Vou fazer o seguinte. Ademais, é importante que haja um projeto nacional de democratização da internet nas escolas públicas, vírgula, porque não faz sentido ter equipamentos sem conexão. Com essas ações, vírgula, poderá haver a efetivação dos benefícios anteriormente citados. Terminei o terceiro tópico. Ó, pessoal, bem tranquilo, ó. Fiz a introdução para apresentar os tópicos, fiz D1,
D2, D3. Como eu tenho espaço, dá para eu fazer a conclusão agora. E essa conclusão, ela vai ser uma pequena síntese conectivo, ó, em resumo. O que eu vou fazer agora? Eu vou resumir os 3 tópicos que eu discuti, beleza? Em resumo, nota-se que a falha formação docente é um grave problema. Ponto e vírgula. A tecnologia pode trazer benefícios à educação e o governo deve investir nesse setor. E para finalizar, assim, vírgula, com uma discussão séria, vírgula, haverá um Brasil distante. Eu vou retomar a situação problema do texto, ó. Da situação problema apresentada. Ó. Voilá. Texto completinho, da introdução até a conclusão. Então, se tu é aquela pessoa que ainda não tinha visto, que estava em dúvida como é que faz um texto discursivo, seja dissertativo, argumentativo, não sei, é tudo a mesma coisa, né? Pouca coisa muda. Mas a ideia é você ter uma estrutura, essa estrutura vai ter os tópicos apresentados na introdução, a gente vai ter cada uma das ideias discutidas no desenvolvimento e vamos ter uma síntese na conclusão. Esse material ele não vai ser disponibilizado publicamente, né? Eu peço até desculpa para vocês, ele vai ficar de acesso exclusivo para os alunos do Discursivo Redatores, que são os meus alunos, mas você pode simplesmente tirar um print, nada te impede de tirar print das partes, de poder copiar, e eu espero de coração que você tenha gostado. Eu queria saber o que foi que você achou dessa aula, coloca para mim nos comentários. Não esquece de entrar no nosso grupo, tá na descrição desse vídeo. Grupo para receber todas as informações. A gente vai ter outra live exclusiva para quem está no grupo. Vai ser tudo divulgado essa semana. E aí a gente vai fazer uma oferta do nosso curso para que você consiga fazer uma preparação de última hora e aprenda todos os conectivos, a estrutura perfeita para você levar para a sua prova do PND. Beleza? Da PND no caso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir. Se possível, clica no botão hypar, se inscreve no canal, entra no nosso grupo e a gente vai criando aí diversos mais conteúdos para a prova discursiva da PND. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!